Olá, minha gente, tudo bom? Qual é o tema da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai conversar sobre planejamento, programas e projetos. É um tema que é clássico em concursos públicos, né? Até porque a gente precisa, enquanto assistente social, saber planejar. A gente tem essa característica. Como é que a gente vai fazer o nosso trabalho se a gente não planeja? Então a gente precisa estar vendo isso, certo? Então, eu vou usar por base a Batista nesse referencial, porque ela é a autora de referência na nossa profissão. Então vamos começar. Olha só, a gente tem que pensar que planejamento ele é um processo. Esse processo ele tem que ser permanente, metódico e tem que ser racional. Não dá para eu dizer, eu estou apagando incêndio. Não, eu tenho que planejar as minhas ações. Eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que analisar. Por isso se trata de uma ação contínua. Essa ação contínua é sobre um conjunto dinâmico de situações em determinado momento histórico. É aquilo, eu estou planejando com a minha conjuntura de hoje, com a realidade que eu estou visualizando hoje. Não necessariamente daqui 3 anos eu faço o mesmo planejamento. E estou para dizer que nem daqui uma semana, porque dependendo eu vou analisar a situação e ela já se modificou. Porque a realidade, como a gente sabe, ela é o quê? Dinâmica. Então, olha só, para além disso, quando a gente fala desse questão de metódico, ele é um processo metódico. Por quê? Porque tem que ser uma abordagem racional e científica, o que supõe uma sequência de atos decisórios. A gente tem que entender que planejamento é decisão. É quais os caminhos eu vou tomar. Eu vou ter que tomar uma posição e para isso eu vou planejar, para isso eu vou escolher meus instrumentos, para isso eu vou escolher quais ações eu vou desenvolver. É aquilo, vocês fizeram um planejamento, tá? Eu me planejei para assistir a aula online porque eu não tenho condições de estar assistindo presencial. Agora, depois desse primeiro planejamento, tu foi ver, financeiramente me é melhor. Ou por questões de logística. Porque se tu tivesse que vir para o Vigor, tu teria que planejar. O planejamento faz parte da nossa vida. E eu provo para vocês. Eu hoje, para vir para o Vigor gravar essa aula, eu precisei me planejar. Eu precisei planejar minha aula, né? Qual aula eu daria para vocês? Esse foi o primeiro planejamento. Segundo planejamento. Eu tenho que estar num determinado horário no Vigor. Eu tenho que me planejar para ver qual horário eu vou sair de casa, qual é a melhor rota, se eu venho de carro ou se eu venho de ônibus. Então, todas essas questões precisam ser o quê? Planejadas. Para chegar aqui e fazer o planejamento da aula. Essa aula aqui que a gente planejou, a gente vai durar 1 hora, 2 horas. Então, dá para gravar só uma, ou dá para gravar 2 nesse dia. Então, tudo isso é planejamento. Então, ele é uma sequência de atos decisórios, que vão ser o quê? Ordenados em momentos definidos e baseados em conhecimentos teóricos, científicos e técnicos. Outro modelo, outra questão de planejamento. Vamos fazer para o serviço social a turma presencial, porque é uma turma que está vindo mais presencial, no final de semana vamos dar aula presencial. Ou não, vamos fazer numa modalidade EAD, porque estamos sem espaço no Vigor, então a gente precisa decidir, né? A gente precisa tomar uma ação decisória de como conseguir contemplar os estudantes de serviço social, as concurseiras e concurseiros, e como conseguir que eles tenham a aula. Então, é uma tomada de atos decisórios. Para isso, o planejamento não é mais do que uma tentativa de viabilizar a intenção do homem, a nossa intenção em fazer algo. A gente sempre tem que ter isso em mente, é intenção em fazer algo. Que tem de governar a si próprio ao futuro, de impor às circunstâncias a força da razão humana, é a nossa razão sobre a realidade social, ou a realidade como um todo. O planejamento é a ferramenta para pensar e agir dentro de uma sistemática analítica própria, estudando as situações, prevendo seus limites e suas possibilidades, propondo-se objetivos, definindo-se estratégias. Então é isso. Eu vou planejar, eu tenho que primeiro fazer, né? Nós vamos ver aqui mais adiante, mas já dando uma pincelada. Primeira coisa, eu tenho que analisar minha situação. Uma coisa eu vim para o Vigor num domingo.
Por quê? Porque não tem ônibus para quem vem de ônibus, tem pouco ônibus. Eu tenho que me ligar nisso. Então eu vou de bicicleta, porque eu moro perto, dá para mim vir de bicicleta. Isso é um planejamento, só que eu tenho que calcular o tempo que eu vou levar, né? Definindo-se estratégias. Não, no domingo eu vou de carro e durante a semana eu vou de ônibus porque fica ruim para estacionar. Então é uma estratégia. São como a gente vai conseguir alcançar o objetivo, chegar no vigor. Então é isso, eu tenho que ter um objetivo. Para aquele objetivo ser alcançado, eu preciso ter estratégia. Para isso eu preciso fazer o quê? Olhar para a minha realidade e ver como eu faço para alcançar aquele objetivo dentro da realidade que eu estou inserido. Porque não adianta eu fazer um objetivo que eu não vou alcançar. Então, isso é planejar. Planejamento social, pensando agora mais no nosso trabalho, né? Ele se refere à seleção de atividades necessárias para atender questões determinadas e a otimização do seu interrelacionamento, levando em conta o que? Era aquilo que eu estava falando, recursos, prazos, é a decisão, né? Qual o caminho vai ser percorrido? Eu sei que eu vou fazer, eu sei o que eu quero fazer, só que eu tenho que saber o que eu tenho de recurso, o que eu tenho de prazo, o que eu tenho de outros obstáculos. Né? Porque não adianta eu dizer, vou fazer uma festa de final de ano na cidade linda e maravilhosa. Primeira coisa, tem dinheiro para isso? Não tem dinheiro, então não tem recurso. Mas então eu vou conversar com as empresas para conseguir doações. Daí já estou vendo. Tá, mas eu estou decidindo isso dia 20, sendo que dia 23 é Natal. Será que eu rola? Então, isso são as condições objetivas, né? Então, são os caminhos a serem percorridos, são as providências necessárias para se chegar ao controle, à execução, à avaliação do processo, né? E por que a gente tem que entender que o planejamento, ele é o quê? Uma ferramenta de intervenção para o assistente social. Ele é uma ferramenta para a gente poder fazer o nosso trabalho. Não tem como essa história de que, eu não tenho tempo para planejar. Mas tu faz um planejamento, nem que seja meia boca. Nem que seja sentar ali na frente do teu dito e diz, tu tem isso para fazer. Tu vai ter que decidir, mas eu só estou apagando incêndio. Então, teu planejamento consiste em apagar incêndio. Agora, se ele é resolutivo, aí é outra questão. O que eu vou ter que ter, né? O planejamento, tanto que aqui eu trouxe ainda colorido, tá? É a adoção de acompanhamento, execução e controle da ação. C, ela é uma ferramenta para pensar e agir dentro de uma sistematização analítica própria. Por quê? Porque a gente vai estudando a situação, eu vou analisando o meu contexto social, eu vou vendo o que eu consigo para alcançar aquele objetivo. Com isso, eu vou ter uma ferramenta de intervenção, porque eu vou operar a instrumentalidade. Quais são os nossos instrumentais, gente? Quais são as nossas ferramentas de trabalho? Eu vou fazer o quê? Um diagnóstico, para poder ver a minha realidade social, para saber no que eu vou agir. Eu vou ter que fazer, então eu vou ter que fazer entrevista, vai ser através de grupo. Então, o planejamento faz eu operacionalizar alguns instrumentais do trabalho do assistente social. Mas só que daí tu tá falando só das ferramentas técnicas, sim, mas é a categoria mediação. A categoria mediação, ela perpassa todo o processo. A categoria mediação é central no instrumental de trabalho do assistente social. Sem mediação a gente não consegue nada. Sem mediação, as nossas ações não saem do papel. Porque a gente tem que negociar, a gente tem que se articular. E isso tem que estar dentro do planejamento. Quando eu for conversar, quando eu for fazer um planejamento na minha comunidade, eu tenho que saber quais os grupos que comandam lá, né? É aquela situação, talvez eu tenha que negociar com o traficante. Não sei se vai ter que negociar com o traficante, mas tu tem que saber quem são teus líderes comunitários. Porque teus líderes comunitários na comunidade, eles nos ajudam a falar com a população. Para, por exemplo, conseguir que a população vá numa assembleia dentro do CRAS, ou que vá participar do Conselho Local de Saúde. Ou eles vão fazer essa mediação. Então, a gente precisa ter esse apoio no nosso planejamento. E eu preciso vislumbrar quem são as pessoas que estão a nosso favor e também aquelas que não estão. Aquela escola lá é mais difícil de se trabalhar. Então, eu preciso ter uma proposta diferenciada para conseguir convencer eles a aceitar o nosso trabalho. Então, vejam, a mediação faz parte de tudo.
E daí é o que eu digo, planejamento ele é o quê? Um processo racional, político e técnico-político. E agora nós vamos entender por que disso, certo? Mas sempre vai passar por esse círculo, e é sempre círculo. Por quê? Porque está sempre em constante movimento, não é uma coisa que é estanque. Ele tem que ser racional, eu estou sempre refletindo. Ele é político porque é tomada de decisão, resgatando quando a gente vê nossas aulas, até na própria graduação, sobre projeto ético-político. Por que político? Porque é sair de cima do muro. Eu estou escolhendo o caminho que eu vou seguir. Eu vou fazer um planejamento que vai ser a favor de acalmar a população. Ah, não tem recurso, é assim mesmo, não adianta reclamar. Ou eu vou fazer um planejamento para empoderar os usuários a solicitarem os seus direitos. Então isso eu tenho que estar ligado. E daí vai ser técnico-político, porque eu vou ter que escolher a minha ferramenta de trabalho, só que eu vou ter que ter escolhas, eu vou ter que olhar o cenário que está à minha volta. Olha só, por que o planejamento ele é lógico-racional? Porque ele é um processo permanente. É metódico, de abordagem racional e científica das questões que se colocam no mundo social. É aquilo, eu vou olhar para o mundo, eu vou olhar para o meu entorno, eu vou olhar para o meu território. Ah, eu estou na gestão, eu preciso olhar para o meu entorno, como é que eu vou fazer as coisas. Não adianta só chegar e dizer para o trabalhador, tu tem que fazer, né? Estou de gestor dentro de um CRAS. Ah, porque o Estado mandou fazer. Não, eu tenho que ter ferramentas para até ou fazer resistência ao Estado, não de forma que eu perca o emprego, mas que eu saiba conversar e apresentar outros elementos, ou também para empoderar o trabalhador e ter com isso uma força de um coletivo. Permanente, né? Ele é lógico, racional, permanente e metódico. Lembra que a gente viu lá no início? Por que ele é permanente? Porque é uma ação contínua sobre um dinâmico de situações em um determinado momento histórico. Porque o que hoje é o ideal não significa que vai ser o ideal daqui 2 semanas. E não significa que foi o ideal semana passada. É aquela situação, às vezes um projeto que eu faça hoje, que saiu truncado, como a gente fala, não teve muito respaldo da comunidade, mas ele foi a sementinha. E ali a população já está mais predisposta, né? Vamos dar um exemplo. Tu fazer projetos há um tempo atrás, com outros governos, era muito mais simples, porque você tinha mais recursos. Tu tinha mais propostas governamentais de apoio à população. Hoje, tu depende muito mais, como eles falam, da criatividade, porque não tem benefício e não tem recursos para isso. Então, o nosso modelo de planejamento, quando na parte dos recursos, a gente não tem muita coisa a contar. Então, isso é ver o cenário, isso é pensar em ver o cenário do momento histórico. É metódico, é uma abordagem racional e científica. É racional, é pensada, é científica, porque eu estou me amparando num referencial teórico para fazer a minha intervenção e o meu planejamento. Não é assim, cheguei, né? Eu tenho que ter um referencial teórico. O norte é aquela questão, quais são as dimensões do trabalho do assistente social? Técnico-operativo, ético-político, teórico-metodológico. E essas 3 dimensões têm que perpassar o nosso planejamento. Tem a dimensão ainda da racionalidade, que era o que eu estava falando, que daí o que se refere? Essa lógica, ela se refere, ela norteia naturalmente as ações das pessoas, levando-as a planejar de forma naturalmente as ações das pessoas, né? Levando-as de forma natural mesmo, sem perceberem o que estão se fazendo, né? Quando a gente não tem essa questão lógica, que é essa questão racional, que acaba sendo até redundante no texto, mas é isso, eu vou fazendo sem pensar. E daí depois eu não estou avaliando, porque a avaliação, como nós vamos ver, tem que perpassar todo o processo, desde lá do início. Para quê? Para evitar ter problema no futuro. E não chegar no final e dizer, não foi possível executar o projeto, né? Olha só, enquanto o processo racional, o planejamento se organiza por ações, por operações complexas e interligadas. E te liga porque isso cai muito em prova. Quais são essas operações? É a reflexão, a decisão, a ação e a retomada de reflexão, né?
Ó, e aqui eu vou mostrar para vocês uma planilha, que é assim que tem que ser. E daí a gente vai ver, porque eu tenho o processo racional, depois nós vamos abrir toda ela, não se preocupem. Mas o que vocês têm que entender? Que para cada processo racional, eu vou ter uma fase metodológica. E com isso, eu vou ter os documentos que eu vou usar enquanto assistente social. Quer ver? Deixa eu pegar uma caneta aqui, que isso vai ajudar para vocês visualizarem. Vou pegar essa roxa. Deixa eu pegar uma água aqui também. Olha só, o que a gente tem que pensar, tá? Esse processo racional, o que tem que se fazer? Isso aqui vai estar ligado com isso aqui. E isso aqui vai estar ligado com isso aqui. É aquilo, vem assim e depois daqui vem pra cá. É assim que tem que ser. E aqui vem pra cá, e aqui vem pra cá, e aqui vem pra cá. Aqui vem pra cá, aqui, assim e assim. Por isso tem, essa planilha inclusive está no livro da Batista. Por que isso? Porque a reflexão ela é o quê? Um estudo da situação. A reflexão vai ser o quê? A reconstrução do dito do objeto, né? Que é uma coisa às vezes que é muito difícil. É aquela história que eu sempre brinco, quem teve aula comigo sabe. A minha turma chegou a chamar o objeto na graduação de objeto oculto. Por quê? Porque a gente via o professor até lá, mostrava para o professor e ele dizia que tinha mudado. Claro que mudou, né, gente? A realidade é dinâmica, por isso esse objeto vai estar sempre se reconstruindo. Porque as expressões da questão social vão estar se modificando ou se evidenciando mais, em que um momento não houve isso. E daí com isso, com essa reconstrução do objeto, eu vou fazer o quê? Uma proposta preliminar de planejamento. É aquilo. Inicialmente eu vejo que o meu objeto é esse. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proposta preliminar. Tá. Só que daí depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um estudo de situação. Porque que vai se materializar no diagnóstico social. É o diagnóstico da comunidade. É o diagnóstico do que eu quero fazer. Tá, vou lá, vou olhar para aquela comunidade, para aquela situação, vou fazer um estudo de situação, vou estabelecer algumas prioridades dentro do diagnóstico. Lembra? Planejamento é escolhas, processos decisórios. Então a gente precisa disso. E daí, dessa proposta preliminar, eu vou acabar criando as propostas alternativas. Tudo isso dentro da reflexão. Eu estou ainda refletindo. O que eu vou ter que fazer para criar um estudo de viabilidade e anteprojeto? Eu criei a proposta preliminar e daí eu vou criar um anteprojeto para pensar. Por quê? Porque o meu projeto tem que ser execuível. Ele tem que ser executável, tá? Então, vou fazer até aqui para vocês conseguirem ver bem coloridinho, ó. Essa parte, ela é aqui, ó. Ó. Eu vou pegar mais caneta colorida. Então, essa parte é aqui. Ó, isso aqui tá aqui dentro. Tá, criei o anteprojeto, olhei, analisei a situação. O que acontece agora? Eu tenho que tomar decisão. Eu tenho que tomar alguma decisão do que eu vou fazer. E daí com isso, o que é? A escolha de prioridade, escolha de alternativas, definição dos objetivos e metas, que se materializam em planos, programas e projetos, que depois nós vamos ver detalhado, gente. É só pra gente ter uma prévia. E daí, aqui lembrando que vamos fazer aqui, que daí vocês conseguem visualizar aí. Planos, eles são mais amplos, ele não tem tantos objetivos, tantas metas. Pensa, Plano Brasil Sem Miséria, que existia lá no governo do Lula, ele tinha poucas metas, porque depois ele ia se materializar em programas e projetos. Daí ele ia, por exemplo, para o programa Bolsa Família. Daí depois criavam-se projetos para poder executar o programa Bolsa Família. Ou na área da saúde, né? Nós temos o planejamento da saúde.
Eu tenho lá o plano, agora não vem nenhum plano da saúde, tem o SUS, tá? O SUS é um planejamento, ele é uma política para ser executável. Para isso eu vou ter que ter programas para executar em projetos. Bolsa Família da Assistência. Bolsa Família da Assistência Social, né? Então, isso a gente tem que ter essa ideia. A gente está pensando nessas propostas. E daí o que eu vou ter aqui? Pensei, decidi, eu vou ter o quê? A ação, né? Porque não adianta eu não ter ação. E para ação eu vou ter a implementação, a implantação, a execução e o controle. E como é que se materializa isso no nosso fazer profissional? Roteiros, rotinas, normas, manuais, tudo aquilo que a gente cria para poder registrar, documentar e formalizar o nosso trabalho. Vai ter uma oficina, agora eu estou num projeto de habitação, tá? Estou num projeto de habitação, o que acontece? Eu tenho lá, ele é do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, que é vinculado ao planejamento do Plano Nacional de Habitação. Eu tenho programa de aceleração de crescimento, a prefeitura ao qual eu estou prestando serviços, ela fez um projeto para o quê? Para captar recursos do programa, vejam. Daí se fez, e daí agora o que a gente tem? A gente está fazendo a parte de implementação e implantação. Para isso, para fazer essa execução, a gente, por exemplo, faz oficinas ou faz acolhimento, plantão social. Como é que é a minha forma de poder estar fazendo esses documentos? Eu tenho os meus relatórios para entregar lá para a Caixa, eu tenho a lista de frequência, eu tenho o meu estudo que eu faço através das minhas folhas, que eu tenho lá o meu estudo social, né? Então, com isso eu tenho algumas informações da família para poder ter um prévio diagnóstico. Então, fiz aqui. Só que isso depois eu tenho um retorno para minha reflexão. Então, vejam, a questão aqui, gente, é circular. Eu vou ter reflexão, vou botar aqui bem aqui, reflexão, eu vou ter a decisão, eu vou ter a ação, eu vou ter a tomada de decisão, e o retorno para reflexão. É isso, ó. Ele é um constante ir e vir. Eu vou pensar, eu vou decidir, eu vou agir, eu vou ter aqui, peraí que eu vou botar aqui que fica melhor, fica melhor para vocês. Ação, retorno da reflexão. Né? Retorno da reflexão, por quê? Porque daí vão gerar novos projetos, novos programas, novas ações. É um constante ir e vir. Tá? Então, isso que vocês têm que saber aqui, porque agora a gente vai aprofundar isso. Então, eu preciso que vocês sigam comigo atentos. Seguindo então, olha só, vamos pensar de novo, agora nós vamos abrir. Eu dei um geralzão para te acomodando as ideias no teu cérebro, agora a gente vai. Reflexão, o que quer dizer? Tá? Trouxe escrito para você ter salvo aí. Diz respeito ao conhecimento dos dados, a análise do estudo, alternativas, superação e reconstrução de conceitos. É aquilo, eu vou refletir, eu vou ver qual é o teórico. Eu vou fazer um projeto na assistência social, então eu tenho que conhecer as políticas da assistência social. Ou não, que nem agora, eu estou entrando na política de habitação. Eu preciso o quê? Aprender sobre a política de habitação.
Então, essas questões vão perpassar, né? Essas questões vão ser para quê? Para explicar os fatos sociais. Ou para dizer que, por exemplo, os dados do IBGE nos mostram que 10 mil pessoas hoje ainda não possuem habitação. Então, o projeto que a Prefeitura fez se justifica para que mais pessoas possam ter acesso a um direito básico, que é a habitação, né? Reconstrução do objeto ou construção deste, né? O segmento da realidade que lhe é proposto como desafio é aquilo, é o meu objeto de intervenção. É o aspecto determinado de uma realidade total, sobre a qual irá formular um conjunto de reflexões, de proposições para intervenção. Sua construção e reconstrução é permanente. Elas ocorrem a partir da localização da questão central a ser trabalhada, das ideias básicas que vão nortear o meu processo de trabalho. O processo, ele ocorre através das sucessivas aproximações, é aquilo, como é que eu consigo desvendar as expressões da questão social? Através das sucessivas aproximações com a realidade. Somente assim eu consigo ter conhecimento sobre ela. E desta forma, esse objeto ele vai se construindo. Ele vai se construindo e reconstruindo permanentemente no decorrer de toda a ação planejada, em função de suas relações com o contexto que o produz, sendo modificado e modificando-se permanentemente. É aquilo. Não tem objeto que seja, o objeto é esse, daqui 100 anos ele é o mesmo. Não, ele se modifica constantemente. Até porque, através das sucessivas aproximações com a realidade, eu vou também ver aspectos que eu não via antes. Então, desta forma, acaba que eu também vou reconstruir esse objeto porque eu estou tendo mais elementos para olhar para ele, né? Então, na prática, a reconstrução do objeto da ação profissional é um processo que envolve operacionalização das demandas institucionais, das pressões dos usuários, das decisões profissionais, é aquilo. Eu tenho que lembrar que eu sou classe trabalhadora, eu sou assalariada. Então, nem todos os projetos que eu quero fazer eu consigo, porque pode dar demissão, né, gente? Ah, mas eu tenho que estar sempre ao lado do usuário, mas tu vai estar. Só que tu tem que lembrar as condições objetivas da realidade. Tu é profissional assalariado e dentro disso tu tem as tuas limitações enquanto trabalhador. E dessa forma isso também vai perpassar. Porque muitas vezes tu tem que atender demandas institucionais de algo que eles queiram, daí tu tem que fazer a mediação, intercalar questões das demandas institucionais, a pressão dos usuários, o que eles precisam, a própria equipe que às vezes não colabora com o nosso processo de trabalho, não está a fim de aderir àquele projeto, então tudo isso vai estar entrando na conta. Estudo de situação, né? O que quer dizer isso? O estudo de situação, ele se caracteriza numa descrição interpretativa. Tu vai descrever na sua compreensão e na explicação de uma determinada tomada como problema. É aquilo, eu tenho aquele problema, eu vou fazer um diagnóstico da realidade e eu vou descrever esse problema para o planejamento e na determinação da natureza e da magnitude das limitações e possibilidades. Como o momento do processo de planejamento é caracterizado pela investigação e pela reflexão, com fins operativos e sentido programático. Sua finalidade é definir uma situação com vistas à intervenção, não simplesmente das respostas dos caráter teórico. Não é aquilo, eu não vou falar só teoricamente, né? Porque senão realmente vira aquela história aqui, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Não, eu vou usar a teoria para me aproximar da realidade social e desta forma eu vou construir possibilidades de intervenção e o problema que a gente precisa estar intervindo. O estudo de situação consiste na reflexão, na compreensão, na explicação, na expressão dos juízos ante os dados da realidade aprendidos em relação ao seu conjunto e determinados aspectos especiais. Com isso, o que eu tenho que fazer dentro desse estudo de situação? Eu vou ter que fazer o levantamento de hipóteses preliminares, hipóteses básicas que norteiam a coleta de informações e o seu processamento. Fiz lá, né? Tudo, desde dados do IBGE até prontuários, tudo eu vou ter que fazer um levantamento.
Depois eu vou fazer a construção dos referenciais teórico-práticos, que são os conhecimentos que compõem as referências teórico-práticas para o seu estudo de situação no processo de planejamento. São de natureza diversas, éticas, morais, filosóficos, teóricos, científicos, técnicos, tendo como ponto de partida a análise e a explicitação dos valores e padrões normativos assumidos pela equipe planejadora, pela instituição e pela população envolvida no processo. Uma mesma questão apresenta dimensões políticas, filosóficas, sociológicas, ecológicas, demográficas, institucionais, religiosas, entre outras. Vou dar um exemplo para vocês. Uma colega minha, psicóloga, ela foi trabalhar numa cidade do interior e daí ela foi fazer um trabalho de educação sexual com as crianças, né? Foi lá para a escola fazer esse trabalho, fez todo o planejamento. Ela só não levou em conta que era um município extremamente religioso, né? Dentro de uma escola municipal. O que aconteceu? Ela terminou a aula, no outro dia estavam reclamando do trabalho dela, que ela estava corrompendo as crianças. Eles não entenderam como educação sexual, questão de abordagem, de métodos contraceptivos, a questão de usar camisinha. Eles entenderam como sendo um ato indo contra a Bíblia, incentivando as pessoas a entrarem em pecado. Então, a gente precisa ter esses cuidados na hora do planejamento, a gente precisa prever essas questões dentro do possível. E daí eu vou ter coletas de dados, tá? Vai ser a etapa que vai ser coletada as informações necessárias para o desenvolvimento do estudo, em quantidade e qualidade, no nível de aprofundamento desejado. Aqui serão coletados dados de situação, dados da instituição demandatária da ação, dados das políticas públicas, legislação, é aquela questão toda que eu falei, vou ver todas as políticas no que eu quero intervir, vou ter que pegar dados da cidade onde eu estou trabalhando, dados do território, dados das instituições, quem é minha rede de apoio, tudo isso vem para cá, certo? Para depois fazer o quê? Diante desse cenário de análise, eu vou conseguir fazer uma definição dos objetivos e metas, tá? Porque sem ter um olhar para a realidade, como é que eu vou criar objetivos? Daí eu vou criar objetivos que não são executáveis, eles não são execuíveis, que a grande maioria de nós faz isso. A gente cria objetivos muito grandes e metas muito grandes. Né? É aquela velha coisa que eu sempre falo, a síndrome da Mulher Maravilha e do Super-Homem. A gente acha que vai salvar o mundo com o projeto. E não é assim. A gente precisa de projetos que sejam execuíveis. Eu vou intervir num pedacinho da realidade. Eu não preciso intervir na garrafa toda. Eu posso intervir na tampinha. Para depois, indo gradativamente, intervindo no problema como um todo. Eu posso ver o problema macro. Só que daí eu tenho que ver qual parte do problema eu consigo intervir neste momento. Só nesse pedacinho. Então eu vou fazer esse trabalho, certo? É isso que é planejar. E o que são as metas, né? Elas devem expressar a intencionalidade da ação planejada. É aquilo, qual é a minha intenção com aquele projeto? Ela é direcionada para algo que ainda não foi alcançado. A definição de objetivos antecipa os resultados esperados, fornecendo o eixo analítico para a escolha de alternativas. Ao propor os objetivos, o planejador nega a realidade oposta, o problema objeto do planejamento, e afirma a possibilidade de alcance de outra, desejável e possível, dadas as condições objetivas da situação analisada, em uma dialética de adequação entre ideal e real, intenção e resultado. É aquilo, eu quero fazer isso, mas para quê? Para chegar nisso. Eu quero atravessar a rua, para quê? Para ir na padaria que tem no outro lado do Vigor. Então vejam, a minha intencionalidade e o meu resultado, algo bem simples. E depois eu vou ter que fazer análise de alternativas de intervenção. É aquilo, estou com tudo esse monte de coisa aí, agora o que eu faço com isso? O estudo de alternativas resulta na ampliação de previsibilidade. O que é isso? Normalmente toda ação provoca sequências causais ilimitadas e o homem pode apenas prever e controlar suas sequências mais imediatas. É aquilo, eu previ um projeto, eu posso, naquilo que é previsto, lidar com aquelas situações, mas pode acontecer algo que no meio do projeto faça fazer boom, e daí nós vamos ter que lidar com aquilo.
E daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter organização e análise, a gente tem que ter descrição, interpretação, compreensão e explicitação dos dados obtidos. Estou ali com aqueles dados, mas está vindo, enquanto eu estou intervindo, está vindo dados da realidade, né? Porque a realidade não fica parada para a gente intervir, ela é dinâmica. Identificação de propriedades de intervenção, né? Qual é as minhas propriedades, o que está acontecendo? Aquela questão, tu está assistindo aula aí. Teu filho não está esperando tu terminar de assistir a aula para entrar berrando na sala dizendo, mãe, preciso de tal coisa. A realidade continua acontecendo no teu entorno. A mesma coisa aqui quando a gente vai intervir enquanto assistente social, né? E daí eu tenho que ter a definição dos objetivos e metas na qual nós falamos. Para quê? Para depois fazer a análise das alternativas de intervenção. E com isso eu vou chegar nisso aqui, que é esse esquema aqui que eu trago para vocês. Decisão, tá? Quando a gente vem lá naquele primeiro, lembra lá naquele desenho primeiro que eu fiz? Decisão. O que é decisão? Escolha de prioridades, escolhas de alternativas, quais caminhos eu vou seguir. Com isso eu vou ter o quê? Meus objetivos e metas que vão se materializar em planos, programas e projetos. Sempre lembrando, o projeto vai ser mais detalhado. Como é que é isso, né? Deve estar se questionando. O projeto eu vou ter objetivo, eu vou ter a meta, eu vou ter o como fazer, eu vou ter a ação. Meu projeto vai dizer, eu vou atuar dentro do bairro com, que nem lá, habitação popular, tá? É o projeto. Vai dizer que esse projeto ele vai ser executado em 2 etapas, que ele vai ser realizado em 10 meses, que vai ser realizado através de oficinas. Olha só, já estou dizendo qual é a minha ação, oficina. No PAC, no Programa de Aceleração de Crescimento, não diz que tem que ter oficina. Fala, por exemplo, que tem que ser desenvolvidas ações em prol daquela comunidade. O trabalho técnico-social, ele é central para a revitalização do espaço, mas não diz como. O projeto já vai me dizer o como fazer, né? E aqui o Plano Nacional de Habitação, ele só vai me dizer que precisa se desenvolver programas para aceleração de crescimento do país, onde todas as pessoas tenham pelo menos uma residência. Vejam a diferença. Olha a diferença, né? Então, esses detalhes se veem. Então, sempre lembre, o plano tem menos detalhes, eles são mais amplos. Os programas, eles já vão nos direcionar, ele é o meio do caminho, ele fica fazendo elo de ligação entre o plano e o projeto, que daí o projeto sim vai ter que nos dizer como eu fazer. Como eu vou atingir, eu posso, por exemplo, aqui eu tenho vários objetivos no plano, cada objetivo vai virar um programa, e de cada programa, de cada objetivo que foi feito no programa vai virar projeto. Então, é desta forma que é construído. E daí na decisão, como a gente estava falando, se refere à escolha de alternativas, a determinação dos meios, a definição dos prazos, é aquilo. O meu projeto, ele é executado em 10 meses. Começou em novembro e vai durante 10 meses. Ele é realizado em um momento após a tomada de decisões. E com isso, definidas em face de uma realidade determinada. É aquilo, foi um reassentamento de 2 ou 3 comunidades em uma determinada área, de um determinado município do estado do Rio Grande do Sul. Então, para isso, eles precisam o quê? Começar a aprender e se reorganizar enquanto uma nova comunidade. Inicia-se o trabalho de sistematização das atividades, dos procedimentos necessários para o alcance previsto. Aquilo, vou fazer um projeto pensando no quê? Como eu vou alcançar essa reorganização da comunidade. Essas decisões são explicitadas, sistematizadas, interpretadas e detalhadas em documentos que representam graus decrescentes de níveis de decisão, planos, programas e projetos. Então, eu tomo a decisão e vejo como é que eu vou executar. Com isso, eu vou ter o plano, que era o que eu estava falando. O plano, ele vai trazer, ele vai delinear as decisões de caráter geral do sistema, suas grandes linhas políticas, suas estratégias, suas diretrizes, quais as suas responsabilidades. Deve ser formulado de forma clara e simples, a fim de nortear os demais níveis da proposta. É tomado como um marco de referência para a elaboração do programa e do projeto.
No plano é sistematizado e compatibilizado os objetivos e metas, procurando o quê? Otimizar o uso dos recursos da organização planejadora. É aquilo, eu tô no Brasil, eu tô lá na Secretaria de Habitação, eu vou ter que criar um plano nacional de habitação. Para quê? Para que com o menor recurso possível eu consiga atingir o maior número de pessoas possíveis. Então vejam, otimização de recurso, máximo acesso, né? É gestor. Gente, prestem bem atenção nisso, porque isso aqui gosta muito de sair de prova. Eles gostam de mexer com vocês dizendo, eles podem botar 1, 2, 3, plano, programa e projeto. E aqui do lado eles colocam os conceitos. E daí eles dizem para vocês, definam, digam, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda. E daí tu tem que dizer qual é o conceito de cada uma. Ou ainda vão dizer para ti que o plano é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso tá certo ou tá errado. Ou vão te induzir a achar que o plano é uma coisa. Vão fazer Romano 1, Romano 2, Romano 3, certo? Ou vão falar que são aspectos do plano, em relação ao plano, no planejamento, a marca alternativa correta, e daí eles vão desmembrar esse conceito. Programa. O programa é um documento que detalha por setor a política, diretriz, metas e medidas instrumentais. É a setorização do plano, é aquilo. Eu tenho plano, daí eu vou dividir, né? Dividir aqui fora é o plano. Agora aqui é programa. Programa. Né? Vejam. Tenho 4 programas. Então, dividi em 4 aquele meu plano. Né? E daí o que eu vou fazer? É algo mais que um punhado de projetos, pois pressupõe também a vinculação entre os projetos componentes. É aquilo. Isso aqui tem que estar ligado com isso aqui. Não é solto. E daí eu vou ter o projeto. É o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio de operação de um conjunto de ações. É a unidade elementar do processo de racionalização. Dentro desse quadrado, aqui eu posso ter vários projetos. Projeto. Aqui vai ter mais uma série para alcançar essa estratégia. E aqui assim. Mas só que isso tem que estar ligado com isso, que tem que ligar com isso. Não é solto. Um projeto é vinculado a um programa que é vinculado a um plano, que é vinculado a uma política pública e social, no teu caso aí, quanto assistente social. Então, vejo, essa história que sempre vem para mim, a teoria é uma coisa, a prática é outra, já estou botando por terra. Porque eu tenho que ter uma teoria que me sustenta para construir isso aqui. Que do chão, do céu brotar, não vai sair. Se brotar, o que acontece no processo de avaliação? Ai, que pena, não deu certo. Né? Então, a gente tem que ter atenção com isso. Daí, eu tomei a decisão, o que eu tenho? A ação. A ação, eu vou ter a implementação, a implantação, a execução e o controle. Isso vai gerar o quê? Roteiros, rotinas, normas, manuais, relatórios. E agora nós vamos ver mais descritivamente. Ação relacionada à execução. É aquela coisa, vamos botar em prática, né? Tira desse papel esse projeto. É o foco central do planejamento. Orienta-se por momentos que antecedem e é subsidiada pelas escolhas efetivadas na operação anterior, quanto aos processos necessários para a efetivação da organização. É aquilo, eu estava lá no processo decisório, eu me organizei, papapá, agora eu tenho que fazer o quê? Tocar ficha. Para isso eu tenho que implementar um projeto. O que significa? Tomar providências concretas para a realização de algo planejado. Já está planejado o meu projeto e eu tenho que tomar medidas. Ah, como é que é isso, Vanessa? Tomar providências concretas. Eu sei que eu vou fazer uma oficina. O que eu preciso para fazer essa oficina? Ah, eu preciso de um data show, eu preciso de um quadro projetor, né? Vamos dizer, planejamos implementar um ensino EAD no Vigor. O que eu preciso? Eu preciso de uma câmera. Eu vou precisar do quê? De um bom retroprojetor. Eu vou precisar de um computador.
Eu vou precisar algo para projetar aqui, que era o que eu estava falando. Então, essas são questões concretas para execução. O que eu preciso? Eu preciso de um menino para ficar ali atrás da câmera, porque ele tem que estar cuidando para eu não ter que regravar a aula. Eu preciso de um microfone, porque senão a voz fica baixa e a galera não consegue escutar. Então, essas coisas precisam ser vistas. Então, isso é o concreto. Essa fase pode ser considerada como busca de formalização e incorporação de recursos humanos. Recursos humanos. Eu vou precisar de um assistente social, né, para dar aula. Porque para assistente social, só quem pode dar aula é assistente social, atribuição privativa. Mas tem outras legislações. Então para fazer o curso EAD eu vou precisar de uma assistente social e talvez de alguém da área do direito. Ou não, alguém da área da saúde, já que é um concurso da saúde e são, por exemplo, 80-80. Então, são questões objetivas. Recursos físicos. A sala tem que ser clara, tem que ter um ar-condicionado, porque senão fica quente e vai estragar o equipamento, o professor não vai aguentar falar muito tempo. Eu venho que vou ver uma água para o professor, para ele poder gravar mais tempo, ficar bem. Então, são situações, condições objetivas para a execução. Financeiros, institucionais, daí eu tenho que ver quanto é que eu vou gastar. Só a câmera me sai 15 mil. Será que eu tenho condições agora? Não, vale o investimento porque vem aluno e daí nisso eu consigo tirar esse valor dessa câmera. Então, isso é planejar, isso é ver condições objetivas. Ver questão, instrumentalização jurídica administrativa. Meus professores vão precisar assinar um documento para questão de uso de imagem, como é que funciona isso? Então, tudo é objetivo, estou saindo num exemplo concreto. O planejador se preocupa em preparar a instituição e a população interessada. Eu vou ter que planejar e vou ter que dizer para os alunos, o curso vai ser todo presencial, mas devido à questão de poucas salas, os conteúdos específicos a gente vai enviar para vocês na modalidade EAD. Daí vocês vão acessar a plataforma dessa e desta forma, vai ser através do YouTube, com o e-mail de vocês, não se preocupe, não vai ter gastos de internet, essas coisas. Implantação e execução. Olha só, implementação, tomar providências concretas para a realização de algo planejado. Ainda não comecei a executar, eu estou vendo o que precisa. Agora, a implantação é a operação efetiva. A implementação é a operação dos espaços e nos prazos determinados das ações previstas no planejamento, Nessa fase é que se dá a instalação e início do funcionamento. A implantação é posteriormente a implementação. A implantação, viu? Até a gente já troca. A implantação e a execução irão depender da melhor qualidade de desempenho de uma planificação, que traduza propostas concretas, planificar e dizer exatamente o que eu quero fazer. E ainda na formulação de projetos de apoio do plano. Todos os trabalhos e seus efeitos deverão ser acompanhados pelos técnicos, buscando seu controle, sua avaliação e principalmente sua revisão através de mecanismos específicos. É aquilo, a avaliação faz parte de todo o processo, não é no momento só lá no final. Controle, o que é o controle? É um instrumento de apoio e racionalização da execução, no sentido de assegurar a observância ao programado. É aquilo. Eu me planejei para fazer o meu trabalho em 10 meses. No primeiro mês tem que ser isso, no segundo ao terceiro tem que ser isso. Só que então eu tenho que ter o quê? Mecanismos de controle. E para isso, o controle pode ser definido como a fase em que se processam o acompanhamento sistemático, a mensuração e o registro das atividades executadas, dos recursos utilizados, do tempo despendido em cada fase, dos resultados alcançados neste acompanhamento. A ação programada é mensurada em termos de seu processo, de seus meios e seu produto. E daí eu vou ter o quê? Eu tomei a decisão, eu tomei a ação e agora eu vou ter o quê? A tomada de reflexão. Na tomada de reflexão, o que eu vou ter que fazer? A avaliação da retomada do meu processo. É aquilo, eu estou desenvolvendo, eu vou ter que ter roteiros avaliativos. E isso vai acabar me gerando novos planos, novos programas e novos projetos. E não é porque foi mal executado, mas sim porque a realidade, através do nosso projeto, se modificou, se alterou. E com isso a gente vai elaborar um novo plano, um novo projeto para um novo período.
Retomada de reflexão é a operação de crítica dos processos, dos efeitos da ação planejada, com vistas ao embasamento de novos planejamentos e ações posteriores. A avaliação está presente dialeticamente em todo o processo, ela faz parte do cotidiano. A cada fim de oficina, eu tenho que ter uma avaliação. Então, inicia-se concomitantemente sua avaliação, independente de sua formalização em documentos. Não é, portanto, o seu momento final, mas aquele em que o processo ascende outro patamar, reconstruindo dinamicamente seu objeto, objetivos e procedimentos. A avaliação determina o modo de perceber e de explicar as coisas e o mundo que a pessoa avalia. Avaliar é tomar partido em relação à realidade analisada. Nesse processo, é fundamental ter explicitada a atitude, a posição crítica que irá nortear a percepção da situação. O exercício da avaliação busca assegurar uma permanente adequação do planejado e do executado, a intencionalidade do que está sendo planejado, considerando a dinâmica das variações e desafios permanentes posto na situação enfrentada. É aquilo, a avaliação, tu vai perceber o mundo que está ali, diante do projeto, foi executado esse objetivo ou não foi? Se alcançou essa meta quantitativa ou não? Eu queria que 70% que participassem da oficina, 50 pessoas, participaram 20. Por quê? Certo? A avaliação, ela pode ser dividida em eficiência, eficácia e efetividade. E eles gostam de brincar com vocês em prova também. O que é de eficiência? Incide diretamente sobre a ação desenvolvida. É aquilo. Tem por objetivo reestruturar a ação para obter ao menor custo, o menor esforço e os melhores resultados. Ela foi eficiente, né? Ela foi resolutiva. E eficácia é na adequação das ações para o alcance dos objetivos. Ela foi eficiente por quê? Porque ela foi eficaz. Porque ela conseguiu ao longo do projeto perceber, por exemplo, que eu planejei lá no início, na habitação, que seria oficina de corte e costura. Mas percebi que a população tem muito menino agora a fazer o meu diagnóstico, tem uma gurizada no território. E daí eles querem fazer o quê? De barbearia. Então isso tem que ser previsto. E daí eu tenho eficácia. Por quê? Porque eu modifiquei. Porque eu fui lá e fiz outra ação. E por fim eu vou ter a efetividade. Né? Ela foi efetiva. Estudo de impacto. Eu comecei com uma realidade, eu consegui transformar essa realidade como? Quando? Então, é desta forma, é a totalidade da realidade. Vamos ver umas questões para a gente fechar? Então tá, vamos lá. Olha só, planejamento das ações do serviço social no âmbito da saúde tem como objetivo facilitar a participação da população bem simples, identificação de sinais e sintomas das principais doenças a fim de orientar o médico. B. Promoção da saúde na prevenção de doenças, agravos e riscos. E C. Estabelecimento de critérios de elegibilidade quando houver escassez de recursos. D. Execução de programas que visem ao bem-estar de determinados territórios. E. Estudo dos determinantes de morbimortalidade da comunidade e da residência. Gente, aqui a B. Promoção da saúde, a gente trabalha nos determinantes sociais. Vanessa, mas isso aí não é de planejamento. Como que não? Planejamento, tu vai pegar a tua base e dizer, olhar a minha realidade social dentro da política de saúde. Dentro da política de saúde eu trabalho com o quê? Com promoção e na prevenção de doenças e agravos de risco. É isso dentro dos determinantes sociais. Porque isso vai cair no quê? Vai cair na questão da habitação, vai cair desemprego. Então, vai nos dar uma série de outras alternativas. Então, letra B nessa primeira. Lá no final eu botei o gabarito, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. O é o documento que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de um conjunto de ações. É a unidade elementar do processo sistemático de racionalização e de decisão. Constitui-se da proposição de produção de algum bem ou serviço, com emprego de técnicas determinadas,
com o objetivo de obter resultados definidos em um determinado período de tempo e de acordo com um determinado limite de recursos. Vejam, vem da Batista. O que é isso? Ele é plano, projeto, programa ou estudo social? Isso aqui é definição de projeto. Tá? Por quê? Porque eu vou ter que a operação de um conjunto de ações, principalmente a questão de resultados definidos. Eu digo o que eu quero alcançar, certo? Então isso eu tenho que ter nesse resultado. E vamos para a última. Olha só, Batista afirma que o conceito de planejamento diz respeito à decisão sobre os caminhos a serem percorridos pela ação e as providências necessárias à sua adoção, ao acompanhamento da execução, ao controle, à avaliação e à redefinição da ação. Com base na perspectiva de Batista, é incorreto afirmar que o planejamento é um processo racional que implica um conjunto de operações complexas e interligadas. Isso está certo. B. A construção do planejamento envolve necessariamente a análise da correlação de forças sociais. O planejamento exige reflexão, tomada de decisão, ações, execução e avaliação. D. O planejamento possui uma dimensão política, sendo espaço desprovido de relações de poder. Aqui está a nossa questão. Por quê? Porque não é desprovido de relações de poder. Bem pelo contrário, se é um espaço político, nele existem relações de poder e que devem perpassar o nosso planejamento. Certo? Para hoje é isso que a gente tinha que conversar sobre planejamento. Até a próxima!